isso, meu Deus, meu coração quase parou agora. A sua esposa que dá uma ajuda para você aí? Cara, ela arma o barraco inteiro, cara. Eu, se depender de mim, cara, A minha também. Foi. cara, minha esposa, se tirar a Neia da minha vida, eu tô ferrado, bicho. Aí Deus sabia disso, falou, cara, você é muito cheio de nhenhenhé, vou te dar uma mulher que vai te botar no eixo, que vai te ajudar. E E aí, deu a Neia aí, graças a Deus, tá tudo armado aqui, o circo armado pra gente poder fazer a live. que bacana. Queria dar um abraço aí. Primeiro, agradecer o convite para a gente poder estar junto, poder falar um pouquinho das coisas boas, do que tem acontecido. E a gente tem ouvido muita coisa negativa por aí, muito fake news, o pessoal meio desanimado. Queria trazer tanta coisa de testemunho que Deus tem feito nesse período abençoado de eu poder ficar em casa e refletir, e Deus falar conosco, e a gente poder desenvolver projetos para o Senhor. Então, dando uma boa noite para você, para sua família, o filhão, tá? E para todo mundo que está entrando. A turma ainda está chegando. A turma está Tá chegando. chegando. Pô, deixa eu só contextualizar pra galera aí. Vai Faz lá. o quê? Uns 2 meses que a gente se conheceu, é isso? Um pouquinho mais? Um pouquinho mais, Mais, porque eu né? fui para Um o pouquinho Níger. mais, né? Logo depois eu voltei para o Níger, né? Ah, ó, a camiseta aqui, ó. Eu vi, ó. Primeira coisa que a Giovana falou, olha lá a camiseta lá. La ville chamando, la vérité. É, eu não sei falar, mas eu achei bonito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso! Maravilha! Guerreiros de Deus, Níger. E a gente vai falar sobre isso, mas Isso aí, antes, querido. ó, o Marlão tá falando aí porque eu comprei uma e dei de presente para ele. Marlão que tá nos assistindo aí, que Ó, pensa no nome de Deus, velho. Nossa, você é louco. um abraço aí, Eu sou cara. cercado de homens de Deus com a graça do Senhor. Mas, Alexandrão, a gente se conheceu lá alguns meses atrás. Ah, Isso, um na rádio. amigo, um amigo nosso em comum veio falar comigo, ó, leva na rádio e tal. E eu falei, pô, leva na rádio, cara. Puxa vida. Daí ele falou, ah, mas é o ex-paquito da Xuxa. Eu falei, ah, mas que grandes coisas, tô nem aí, cara. Ah, agora que eu não levo. Agora Daí que eu eu não falei levo mesmo. assim, é que eu não gosto eu gosto de gente conhecida, não de gente famosa. Gente conhecida é aquela que marcou, aquela que marca, que está fazendo a diferença. Agora, conhecido qualquer musiquinha mais ou menos aí que faz sucesso, a pessoa fica famosa, quer dizer, entendeu? A Uhum. fama é passageira, não gera frutos, mas uma pessoa conhecida, ela é uma pessoa que marcou, entendeu? E aí ele me mandou o Ah, link do teu material, do teu trabalho, tudo que você faz. Falei, pelo amor de Deus, eu preciso desse cara na minha casa, comendo na minha mesa. Conheço, nossa, aí eu fiquei muito de cara. Falei, homem de Deus relevante. Falei, nossa, eu amo gente assim. Aí, cara, me apaixonei pela sua história, pelo seu ministério, cara. Você e sua esposa são duas pessoas sensacionais. Falei, meu Deus, naquele encontro você me deu gafanhoto para comer, larva, aham. Larva e gafanhoto, viu? Muito amigo, né? muito amigo. E eu fiquei feliz de comer aquilo que eu pensei assim, meus irmãos da África estão comendo, então eu preciso pelo menos experimentar para saber qual que é a realidade deles. É. E me diga uma coisa, final dos anos 80, Paquito da Xuxa, um auge, a época que a Globo era a número um, só que ela era a número um predominante, não era como hoje que é, mas são várias, muitos canais, centenas de canais, naquela época tinha meia dúzia de canais, Uhum. e você estava no auge, no maior. Conta para nós um pouquinho aí. Uma vida muito acelerada, muito corrida. Eu entrei na equipe num teste que precisavam do cantor do grupo. E aí eu fui, na verdade, eu nem assistia o programa. As minhas colegas que sabiam de colégio, que sabiam que eu cantava, tocava, queria, assim, ter uma projeção, mostrar os talentos que Deus tinha me dado. E elas que me falaram, olha, Alexandre, está tendo um concurso na Globo, estão precisando de um cantor para a equipe lá da Xuxa.
E eu falei, bom, mas nem sei o que que é, não assisto programa, mesmo porque eu estudava de manhã, então não tinha nem tempo para assistir. E elas falavam, não, estou precisando de um cantor, a inscrição, levar uma foto, tal. E aí eu fui passando nos testes, primeiro teste de foto, depois de vídeo, dança e voz, e acabei entrando. Então gostaram do que eu podia apresentar, né, com 17 para 18 anos. E aí foi assim, fiquei por lá, tive experiências na parte profissional muito bacanas, aprendi muita coisa técnica, muita coisa que me ajuda até hoje, por exemplo, até a gente ter ideias de produção. Então, nesse aspecto, assim, foi muito bom, tá? Para minha vida profissional, pós-equipe, pós-Paquito, né? E fizemos experiências em filmes, um monte de coisa. Então, saí em 92, carreira solo, também uma vida muito agitada. Na realidade, a minha vida sempre foi muito agitada. Eu, desde pequeno, fui muito acelerado já. E os meus pais davam corda. Então, me compravam um instrumento musical, davam força também, né? Eu tinha grupinhos de rock, eles iam comigo, porque eu era o baterista, eles levavam a bateria para mim, e aí eu, meu pai e minha mãe, e a gente ia para os shows que eu apresentava, ainda com 13, 14 anos. Então, eu comecei muito novo, muito novo. E tanto é que chegou uma época da minha vida que meu pai me emancipou, porque tipo, ele já era mais de idade, e eu já tinha viagens marcadas, um monte de coisa, eu não podia, eu era menor. Então, ao mesmo tempo, eu participei de grupo de dança, grupo de banda de rock, jogava no Cruzeiro ainda, Ô, louco. era goleiro ainda. Eu fui até ali eu joguei no Cruzeiro de 82 a 88. Então, só saí por causa do grupo, né? Então, eu estava indo bem, estava indo tranquilo. E era, então, uma opção. Então, eu gostava muito, tinha uma vida, sempre fui atrás das coisas que eu achava que poderia ser os meus sonhos e fui conseguindo, né? Mas a gente entende que, pela força do nosso braço, a gente até chega. Mas e o depois? E quando a gente partir desse mundo? Então, a gente vai olhar e vai ver que não foi para a glória de Deus, mas era para a glória do homem, do Alexandre, né? Da pessoa do Alexandre. Então, os aplausos era para mim, aquilo me enchia o meu ego, era prazeroso. E hoje eu entendo que tudo, e a Bíblia fala, tudo que façamos seja para a glória do Senhor. Nós já fomos criados para a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, está lá em Isaías 42:8. Um outro detalhe interessante é que tudo que eu for fazer, faço como se fosse para o Senhor Jesus. Então, eu fui aprendendo aos poucos tudo isso, foram me ensinando, foram ministrando na minha vida, porque eu tive um impacto com Jesus, que mudou a história em fevereiro de 95. Eu já tinha saído do grupo Paquito, já estava numa carreira solo e me preparando para uma internacional. E aí Jesus impacta a minha vida. Eu sempre fui muito assim, viajava muito, sabe assim, desculpa a palavra, desencanado. Eu ia, Uhum. quer Não, eu pegar desculpo. eu vou que vou, não tem problema. Isso foi uma das vantagens boas da minha personalidade, claro, tratada pelo Espírito Santo, de cavar pedra lá no Níger, no país mais pobre do mundo. Então, por exemplo, só que antes de ir para o Níger, nesse impacto em fevereiro de Jesus, eu já pregava para moradores de rua, porque eu era um boêmio, né? Então, eu era o da noite, acaba os shows, a gente, né, não tinha sono. Então, eu aproveitava essa falta de sono para fazer alguma coisa para o próximo. Então, eu levava a palavra para mendigos, trombadinha em São Paulo, a turma que cheirava cola ali na Praça da República, Amaral Gurgel. Então, eu ia fazendo alguma coisa, já produzindo para o reino. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que talvez a gente poderia voltar para uma questão.
Tá. Muitos de nós estamos procurando fama, estamos procurando sucesso. Você abdicou do seu quando você estava lá. Você Isso. chegou num topo, olhou e falou assim, caramba, achei que eu ia encontrar outra coisa aqui, talvez. Como é que foi para Uhum. você isso? Que você, de repente, teve que fazer uma opção. E quando que você olhou uma opção, quando você olhou e falou, cara, isso aqui não cabe mais no que eu tenho como projeto de vida, eu entendi um novo chamado, um novo propósito. É uma mudança drástica. Como que foi esse momento para você lá, quando você encontrou Jesus e se viu com uma vida secular, a qual para você perdeu todo o sentido e você Entendi. decidiu dar essa reviravolta? Então, não foi na época de Paquito. Foi depois que eu saí em 92, 93, carreira solo. Então, fevereiro de 95, tipo, eu estava indo para uma melhora até aos olhos do mundo. Quer dizer, agora eu vou estar com um trabalho internacional, solo, beleza. Só que não foi assim, foi meio sobrenatural. Ninguém ficou pregando para mim. Ou vamos para um culto tal, não. Mesmo porque eu tinha outros segmentos religiosos, ok? Então, para mim, eu estava indo numa boa, estava indo para uma melhor ainda. Então, foi através de um som de uma música que eu tinha saído de um estúdio de São Paulo, e no centro de São Paulo, e eu ouvi um som de uma música. Eu estava caminhando para ir para o carro, e aquele som me incomodou muito. E através desse som, eu pego e vou seguindo o barulho. E chego em frente a uma denominação cristã, que era num antigo cinema. O que acontece? Aquilo já me fala, opa, peraí, num cinema eu não posso ouvir o som que está lá dentro, lá da rua. Então gera uma coisa sobrenatural. Só que eu entrei e fiquei, era um culto de tarde, e naquela tarde mesmo, eu cheguei e falei assim, ó Deus, o que você pode me dar? Eu fui muito arrogante, como sempre era. Deus, eu tenho fama, tenho dinheiro, estou indo agora para uma carreira internacional. Tá bom. O que o senhor pode me dar? Falei assim, e que eu lembro, né? Resumindo, eu falei, muda minha vida radical. Só que quando eu falei isso, eu senti uma leveza como eu nunca senti na minha vida toda. Parecia que saiu um peso muito grande de cima de mim. E daquela tarde em diante, acabou. Eu não consegui mais ter outro tipo de ação e atitude, a não ser querer conhecer mais desse Jesus. Como é que eu aprendo mais? O que eu faço para seguir? O que é isso? Que negócio é esse? E já trouxe minha família e uma série de outras coisas foram acontecendo. Então, foi um impacto de fevereiro de 95 até hoje. Então, foi tendo essa sede, essa vontade. Nunca pensei em desistir, nunca pensei em abandonar a fé, mesmo em momentos extremos. Depois a gente pode falar um pouquinho, mas sempre ali, olhando para Jesus, tendo fé. Passamos situações muito pior que esse negócio da Covid, bem pior, em janeiro de 2015. Muito pior, mas vezes pior. E No caso, focado em Jesus. no caso. Oi? Então, no caso, esse artista que se encontra com Jesus, né? De repente vai parar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para a galera. Tá aí, ó, em laranja, Níger. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ali, Se ó. você consegue enxergar ali o Níger. Tá aí, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá ali. Já vi, eu tô com o dedo lá, ó, Níger. Níger. Embaixo da Líbia, isso. Níger, que fica embaixo Embaixo da da Líbia. Líbia e Algéria, Isso, Algéria. né? Fica ao lado do Chad, de Mali, acima da Nigéria. É. E de repente, por quê? Cara, você tinha Angola, você tinha Turquia, você tinha Suécia, Espanha, você tinha Madagascar. Por que Níger? Itália, né? Sou cidadão italiano Itália, também. Então era muito Itália, fácil, eu posso chegar, é como se eu chego no Brasil. Então, por que o Níger? O Níger foi assim.
eu queria, foi gerado no meu coração, eu queria trabalhar no país mais pobre do mundo, do mundo. Eu queria ir para um lugar onde, cara, é o pior lugar para morar. Onde é que é? É lá que eu quero servir. Lembra que eu te falei desses impulsos que eu sempre tive de correr atrás, de batalhar? Falei, então, beleza. Posso só fazer um parênteses, por favor? Claro. Sabe, isso que você falou é algo que eu cito nas minhas pregações. Quando você vê uma pessoa que ela é inquieta, ou bagunceira, ou não sei o quê, ela só é uma pessoa apaixonada. E quando ela conhece a Jesus, ela usa toda essa paixão e canaliza para a perfeição de Cristo. Então, fechando parênteses, que foi o que você fez. Agora conta para nós. Bem colocado, é isso mesmo, porque eu não deixei de ser brincalhão. Só que eu não falo mais palavrão nas brincadeiras. Eu não deixei de ser extrovertido. Mas eu tenho a Giovana também, o Espírito Santo, que me freia quando eu vou A começar Giovana é top. É o Espírito Santo vai nos freando, nos moldando e a gente vai usando o temperamento para isso, para poder ser nós mesmos em Cristo e poder desenvolver uma obra. Então, bom, o Níger, então. Aí eu cheguei e fui fazer uma palestra para algumas pessoas sobre o meu testemunho e esse pessoal estava indo, era uma missão, e aí esse pessoal estava indo para o campo e eu fui falar lá o testemunho e tal. E lá me falaram, olha o Níger, conhece o Níger? Eu falei, Níger? Nigéria? Porque o pessoal veio primeiro Nigéria, né? De cara. Eles falaram, não, Níger é o segundo país mais pobre do mundo. E já está quase indo para o primeiro. Eu falei, uau, mais pobre? Me interessou. Ele falou, olha, também é uma nação muçulmana, 99%. Gostei mais ainda do desafio. E falei, e aonde fica? Deserto do Saara. Aí eu falei, pronto, foi a glória, né? Lugar difícil. E aí teve uma viagem que eles fizeram, a missão lá, e eu fui para quase um mês. Me receberam lá. As pessoas que estavam daquela época já não estão mais, já estão em outros campos, tal. Mas eu fui. Meu irmão, aquilo lá mudou a história. Não teve como eu querer voltar e continuar, isso foi 2002, e continuar a fazendo qualquer outro tipo de coisa que não fosse eu fazer alguma coisa para aquele povo, para aquelas crianças, para aqueles jovens, para aqueles adolescentes. Então, encontrei com a minha esposa e oramos junto, falamos, mozão, olha, é assim, assim, assim. Ela falou, nós estamos dentro. Que loucura, cara. E eu estava recém-casado, né? Eu casei em 2001 e já fomos para lá. Cara, Coisa linda. Uma coisa que a gente tem em comum é casar com grandes mulheres de Deus, sabe? Amém. Que daí aquilo que você tem como ministério não é loucura para uma grande mulher de Deus. Ela já começa a medir na cabeça dela o que eu vou fazer para ajudar esse homem a chegar lá. Amém. E faz parte do projeto. É a auxiliadora idônea, né? É a auxiliadora idônea, né? E feliz é o homem que encontra a sua esposa, a esposa, né? Bem-aventurado, né? Então, vai uma dica para os solteiros aí. As mulheres, elas podem levantar o homem ou elas podem derrubar o homem completamente no seu Exatamente. casamento. Pense bem, ore bem, observe bem as mulheres e os homens também, ok? Porque você pode também casar e auxiliar alguém que não está com essa conexão com Deus, não vai te amar como Cristo amou a igreja. Então, deixa essa dica aí, porque é fundamental para os ministérios quando nós entendemos qual é a mulher que Deus tem para nós, para a gente poder fazer juntos o trabalho que Deus tem. E me diga uma coisa, quantos filhos estão te esperando no Níger? Pois é. Então, nós temos os 19, tá?
mais os agregados, né? Os agregados são os que não dá para a gente bancar tudo. Mas alguns desses já casaram, alguns ainda moram conosco, né? As duas meninas e mais um pessoal, mais alguns meninos. E então eles estão aguardando. 13 netinhos também aguardando a gente. Oxe! E é coisa linda, coisa de Deus. Nós perdemos 2 meninas, né? Eu e a Giovana, e naturais, mas também estamos bem tranquilos, a gente é bem tranquilo quanto a tudo. Se for para a gente ter, amém. Caso contrário, nós já temos filhos espirituais e de coração. Então, a gente leva tudo assim, tranquilo. A gente não esquenta, não fica contendendo, brigando com Deus. Não. A gente leva a vida mais leve. Sabe que uma graça que eu senti, que eu recebi da parte do Senhor, é orar para que mulheres tenham filhos, sabe? Uma vez, uma Assembleia de Deus, aconteceu algo assim, e eu senti como se fosse algo que Deus colocou em mim, assim, sobre impor a mão sobre pessoas e para que a madre se abrisse, para que houvesse Amém. crianças. E nós vamos ter o nosso momento aí, mas eu creio que Deus é maravilhoso e está fazendo uma grande obra, que filhos que vêm em situações assim são profetas, eles são resposta, eles não são crianças normais. Eles vêm para Amém. mudar uma geração inteira, eles vêm para impactar, eles... Minha mãe Amém. fala que quando eu estava na barriga dela, o jeito que eu mexia dava paz para ela. E assim são os homens de Deus. Dentro da barriga ele já Amém. está gerando mudança. Glória a Jesus. Assim são Acredito. os filhos de homens e mulheres de Deus. Então, eu creio muito nisso. E, cara, pensa, um cara que estava lá na nave sideral lá da Xuxa, estava lá, Pois é. beijo para o meu pai, para minha mãe, especialmente para você, de repente vai Bum! para... Cara, a vida numa loucura e filhos e perseguição. Conta um pouquinho mais sobre a perseguição, que algo que aconteceu, que você contou o seu testemunho numa igreja aqui em Curitiba, Uhum. e eu fiquei comovido, e às vezes a gente não entende a grandeza e a pluralidade do evangelho, que enquanto nós estamos muito bem em um ambiente como esse, pessoas estão lendo a Bíblia com as suas lanternas, no, sabe? Porque se alguém brigar, eles Buracos, né? morrem. Então, lá, de 2015 para cá, mudou completamente os olhares do povo para os estrangeiros, para cristãos que estão lá ainda no campo. Porque até 2015, então cheguei em 2002, eu fazia evangelismos assim diferentes. Eu puxei um monte de carro de táxi, pus um monte de criança dentro e fazia tipo uma carreata gritando com a bandeira do Níger e Brasil: Jesus, Jesus, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Cara, imagina numa nação muçulmana. Meu Então, assim, Deus. teve a graça de Deus. A gente alugou lá uns 6 táxis, 7, e eu ia na moto puxando na frente, e todos os meninos de fora com as bandeiras, e parava trânsito, eu ia na frente abrindo, né? Os guardas, ninguém entendia nada, pensava que era alguma coisa de sei lá o que eles pensavam, mas a gente proclamava Cristo. E eles entendiam, porque os crianças falavam em dialeto, falavam em francês, então Jesus é Deus, Jesus é Deus. Então, filmes, a gente então colocava filmes de Jesus em francês e dialetos. Já levamos pedrada, já tivemos que sair correndo. Inclusive, eu acho que teve até situação do Anderson aí e a Ana, que estavam naquele culto lá onde você foi, que eles congregam lá. Eu acho que até uma situação eles correram com a gente também, tivemos que entrar rápido, eles estavam fazendo filme, eu não lembro bem, mas eu acho que eles estavam. Depois eles confirmam para nós. E situações assim. A nossa casa, várias vezes pedra, mas várias vezes, principalmente quando a gente ia cultuar ali na garagem. Então, pedrada direto. Perdi as contas, ameaça de morte, passamos lá golpe de Estado, passamos várias situações, mas 2015 foi o ápice, aonde foram mais de 80 estabelecimentos queimados, Meu Deus. ocidentais, escolas também local,
e foi por facções anti o cristianismo. E também houve a parte política. Mas, olha, vamos deixar detonar, vamos deixar acontecer. E queimaram muitos templos cristãos, restaurante, bar. E a gente fugiu, porque a gente não tem templos lá, a gente não construiu templo, a gente congrega em casa e faz os cultos em casa. E aí, o que aconteceu? A gente viu o povo vindo, as crianças vieram do bairro e falaram: a multidão está vindo, papai, eles vão vir para tua casa. Estão falando que vão para a casa do Alex. E uma galera, assim, o pau, foice, os caras vinham para detonar. Aí o Senhor direcionou a gente entrar no carro e fomos embora. Foi o tempo de entrar no carro e sair. Nós ficamos, assim, praticamente 28 dias fora do local, ok? Porque tinham destruído tudo, queimaram tudo. Então, de 2002 a 2015, o que a gente tinha foi tudo queimado. Até o Geraldo Luiz tem uma matéria nossa, se você for no YouTube, programa Geraldo Luiz, Xande, ex-Paquito da Xuxa, Níger, Geraldo Luiz. São duas matérias. Uma saiu em novembro de 2014, 40 minutos, fizeram um documentário da gente. Foi bem bacana, falando do projeto, tudo. Beleza. E aí queimam em janeiro, queimam tudo. Aí, em 2015, acho que em março, tem outra matéria de uns 20 minutos, ok? Falando, olha, há poucos meses atrás, lembra do Xande e tal, olha, queimaram tudo, papapá. Então, assim, foi muito difícil. Por outro lado, a gente dando glória a Deus, aplicando o que Jesus fala: ore pelos seus inimigos. Na prática mesmo, é aí que o Senhor prova a nossa fé. Será que, de fato, meu coração está sendo transformado? Em vez de eu querer ir lá e metralhar os caras, eu vou lá para orar para que eles conheçam a Jesus? Será que, na verdade, eu tenho pensado como Cristo na cruz, para quem me fez mal: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo? Então, são situações de prova, de luta, de dor, que o Senhor prova a nossa fé, prova o nosso coração, para ver se, de fato, o nosso coração é dele. Então, encaro hoje esse tempo de estar em casa como uma bênção. Uns momentos mais que a gente tem produzido, mais para frente agora nós vamos falar. Mas eu vou te dizer, eu não entendo isso aqui como uma: ai, meu Deus, ficar em casa. Dá glória a Deus, tem um monte de gente que mora embaixo da ponte. Dá glória a Deus porque tem um monte de gente que não tem uma água para beber. Dá glória a Deus porque você tem uma camisa para vestir, meu irmão. Então, a Bíblia diz: a tudo dai graça. Então, é por esse caminho que a gente tenta procurar viver com a proposta de Jesus, simples assim, sem colocar peso, mas um coração transformando a cada dia. Você acha que... Eu vou ser um pouco mais cabuloso na pergunta. Não é uma pergunta de acusação, é uma pergunta de opinião. Okay. Quando nós estivemos juntos aqui em Curitiba, e eu lembro que eu fiz um pedido de desculpa para você. Não sei se você lembra, em nome da Igreja Brasileira, que eu falei assim... Eu lembro que eu fiz uma oferta lá no ministério e tal, e falei, ó, até no valor acima do que eu podia na época, tal, mas eu senti no meu coração. E como que você vê hoje, como que o missionário, como você vê o campo missionário, Okay. Tá? Que é um lugar, por exemplo, que tem uma capacidade gigantesca de gerar frutos, e como você vê, por exemplo, os recursos sendo utilizados, talvez, de uma forma, talvez até errado, assim, na igreja brasileira, que não é investido como deveria. É investido, talvez, no clube e pouco em gerar frutos. Quando eu digo clube, eu digo no bem-estar social ali da membresia, e não, talvez, muitas vezes, para gerar frutos fora, frutos até localmente em sociedade. Mas como você vê isso? Você que é um cara que saiu do muito para ir ver coisas terríveis, pessoas comendo barro, comendo gafanhoto, larva, como que você vê isso? Como isso choca você? E você já está
anestesiado ou você entendeu isso? Vamos partir do princípio que, de fato, se hoje a crise mundial já está difícil, Brasil, Suíça, Estados Unidos, imagina o Níger. Então, esse é o ponto 1. Ponto 2. A gente entende que há uma falta de entendimento real, primeiro, o que é a igreja, que Jesus ministrava, ensinava, e os apóstolos, igreja, pessoas, o Espírito Santo habitando em nós. Então, nós aqui somos a igreja nesse momento na live. Então, exatamente. De igreja físico, templo. Começa desse princípio. Terceira coisa que eu acho que atrapalha um pouco a falta de entendimento de que a importância de a pessoa que está no local, por exemplo, estou aqui em São Paulo, eu posso ajudar qualquer país. Vamos lá, você falou Angola. Tem o Ricardo está em Angola, beleza. Apertou para mim. Mas eu preciso lembrar que o Ricardo está lá também, fazendo a diferença naquele local, ok? Mesmo que eu tenha também um trabalho urbano aqui em São Paulo, uma missão urbana, fazer algumas marmitas, distribuir alguns alimentos, enfim. Então, se eu posso, por exemplo, vou dar 200 quilos de arroz aqui, ok, para a missão urbana, vou fazer o seguinte, eu vou dar 180 aqui e vou mandar 20 lá para ele também fazer alguma coisa e eu sou uma parcela lá também. Estou participando lá da vida de alguém que está também doando a sua vida no campo. Então, essa falta de entendimento, não estou falando só da liderança, mas do geral, porque teriam que ser ensinado mais isso. Quantos, nesses 18 anos, a gente viu chegar no campo, volta? Por quê? Abandonaram, não tem mais como continuar. Ou então começa e, começaram mandando oferta, e aí param do nada, nem avisam nada, e eles estão com a dificuldade lá de pagar o aluguel ou alguma coisa, e aí, pô, como é que vai ser? Não podemos mais mandar. Um mínimo de respeito, né? Avisa uns 3 meses antes, olha, João, daqui 3 meses a gente não vai estar podendo mais, como é que você quer fazer? Quer voltar? Ou vamos procurar algum outro parceiro para te ajudar? Não tem esse tipo de... É meio cada um por si. Desculpa se eu estou falando besteira, mas pelo que a gente vive, conhece na prática, ok? Então, falta um despertar, falta o entendimento. A Bíblia diz que quem não tem o entendimento vindo do Senhor, corre para a própria destruição. Então, nós temos que ter o conhecimento, ok? O conhecimento, a palavra revelada, rema, e o entendimento, através do Espírito Santo. Não adianta eu ter só o conhecimento, a palavra por si só a letra mata. Então, eu preciso estar tendo ela revelada. E saber que você é em Curitiba, e qualquer um que está nos vendo agora, em qualquer lugar do planeta, nós somos parte de um corpo. Uma só fé, um só batismo, um só Deus. E um só Cristo. Então, a gente tem que ter essa consciência de corpo. Então, quando a gente vai ministrar tudo, poxa, é tão bacana, aquele choro, aquela coisa. No outro culto já estão falando, Bruno, já foi. Então, assim, poderia ser melhor essa questão de compromisso quando os missionários, as pessoas vão nos locais, né? Tratar com o mínimo de dignidade. Ninguém está querendo camarim, mas teve pessoas e vezes que nem às vezes um copo d'água lhe oferece. Um copo d'água. Então, assim, não estamos querendo banquete, camarim, não é nada disso. E não estou nem falando por mim, ok? Para talvez alguma pessoa que não teve uma projeção ou que não... Projeção passada, eu, Alexandre, servo do Senhor, ok? Discípulo de Jesus, de você, do Pedro, do João, que também ele é gari e também congrega. Não temos diferença. Somos servos do Senhor. Pode ter a diferença de ofício, mas somos um em Cristo. E parece que é difícil disso entrar na cabeça, né, pessoal? Então, tem essa dificuldade.
Entendi. É, o Não, problema nosso como Brasil é que a gente acaba tendo uma mentalidade que foi colonizado e que a gente sempre vai depender do favor de alguém, mas nunca pode ser uma resposta para alguém. Acho que a gente, e tem muito a ver com a renovação do nosso entendimento que Paulo fala na Bíblia, que a gente tem que e entender que não é eu esperar ter para fazer, mas é na medida daquilo que o Senhor me deu, eu aprender a ser mordomo e generoso daquilo que o Senhor fez na minha vida. E exatamente assim como você falou, mas é, às vezes o missionário que você tem que abençoar, ele é divisa de porta com você. É alguém que está ali, como você falou, como o cara que ajuda a limpar a sua igreja, como o cara que prega na sua igreja. Mas a gente tem que entender essa visão de corpo, entender que quando a Bíblia fala assim, ame o próximo como a ti mesmo, eu tenho que entender que amar a você como a mim, como sendo parte de um corpo que Cristo é o cabeça, e que se eu não amar você, o corpo adoece. E e eu faço parte desse corpo, eu preciso ter esse entendimento. Eu acho que é esse o entendimento que nós precisamos ter. E quando você levou, lembra que aquele alimento lá que você levou, o gafanhoto e tal, e eu falei, não, eu quero experimentar, porque eu não posso uhum, ter nojo, porque essa é uma realidade do mundo. Eu tenho que me conectar a essa realidade, eu não posso, não é simplesmente para olhar o que eu tenho e ver gratidão nisso, mas além da gratidão, eu preciso entender a pluralidade desse mundo e eu preciso ter meios de me conectar, meios que eu possa, ei, Senhor, existe uma conexão agora, o que podemos ser uma resposta em relação àquele povo, em relação àquelas pessoas, sim. sabe? Eu acho que a gente precisa ter uma noção maior. E eu não vou falar assim, uma coisa que eu não gosto é falar, existem pessoas. Eu gosto de trazer sempre o problema para nós. Uhum, Nós precisamos amadurecer como o corpo de Cristo, uhum. sabe? A gente precisa quebrar os muros da parede e precisa emendar com a igreja do lado. A gente precisa estar mais conectado. Essa é a minha dor e a minha angústia, entendeu? Sábado, o Uhum. meu tema do programa vai ser na rádio, vai ser unidade. Porque, Amém. cara, tem igreja que vai quebrar, meu irmão. Ah, Só que já tem igreja que quebraram vai, várias. só que Várias já tem igreja que quebraram. vai ser sustentada por outras igrejas. Existe uma graça, uma glória que vai se levantar nesses dias, nesse tempo. E eu falei nas lives que eu tenho participado que eu não achei que eu veria, que eu veria com os meus olhos se cumprir a parábola do joio e do trigo, onde você ia ver quem o Senhor levantou e quem o Senhor não levantou. Entende? Que a gente vai ver quem vai fazer por ego, para quem vai fazer por opinião, ou aquele que faz porque é um sacerdócio, porque é um propósito de vida, que existe verdade, sabe? Eu creio que eu gostei disso quando eu conheci você, que eu vi muito isso no casal que vocês são, na estrutura que vocês têm, assim, que não era. Sabe quando você olha para um casal, até você que me conhece, estou falando sobre eles, quando você olha um casal que faz muito porque é muito, sabe, entre vocês, o casamento de vocês, o zelo que vocês têm, que eu sou aquele que eu sou chatão, então eu fico olhando o que ninguém falou. Eu escuto o que ninguém falou, eu fico lendo as entrelinhas, eu fico lendo, sabe, eu fico vendo, medindo, e eu fiquei feliz por encontrar e ter dividido o estúdio um dia com você, dividir essa live com você, e dividir, sabe, fazer parte de uma família do corpo de Cristo com pessoas como vocês são, que nos constrangem. Às vezes a gente fica de cara porque, uau, a audiência no Instagram, não sei o quê, e tem gente que está pensando, caraca, eu preciso alimentar meus filhos. Sabe, a gente tem que entender que o mundo é grande, que a gente tem que, às vezes, quando eu quebro as paredes da minha tenda, quando eu quebro as paredes do meu templo, eu enxergo coisas que eu sou resposta para os outros, em vez de ficar reclamando com aquilo que eu não tenho. Sabe, a Bíblia fala que nós temos um tesouro e que nós somos um vaso de barro, mas que esse vaso ele é cheio de tesouro, ele é cheio de óleo e nós temos que transbordar na vida das pessoas. E a gente tem que entender que nós somos. Ó, e você nessa quarentena que está ouvindo a gente nessa live, você tem que ser sincero com o momento que você está vivendo. Ou você é resposta de Deus para esses dias, ou você é uma pergunta.
Ou você é mais um que pergunta, é o fim, é o tempo, são as dores, é o que está acontecendo. Cara, esquece, meu. Aproveita que você está em quarentena, que você está quieto, fica quieto e deixa Deus falar com você. E você vai ver que Ele só queria levar você para um lugar de intimidade, longe do barulho, sabe? Queria te dar projetos que você não ouviria se não estivesse sozinho, em silêncio. Com certeza. Não é verdade, meu amigo? Com certeza. Com certeza. Assina embaixo isso aí, porque eu vou contar um pouquinho da experiência, né? Quando a gente chegou, a gente já estava em quarentena, porque, de qualquer maneira, eu estava vindo de fora, os sintomas só começaram a acontecer depois do terceiro dia comigo e com a Gi. Então, a gente não foi ver parente, nada, porque até né, já era lei a gente ter pelo menos 15 dias em casa. E aí, bom, aquele papo todo do Covid e tal. Mas nesse período, eu vou falar uma coisa para você, foi um dos períodos que Deus produziu coisas a minha, Giovana, assim, os estudos, uma busca todo dia, de manhã, de tarde, numa live, projetos, turma do Xande, então os programas infantis, não sei se eu já te mandei alguma coisa, então tem o canal Turma do Xande, então a gente fazendo histórias tal, Deus usando Giovana também, mesmo a gente assim, debilitado, todos os dias a gente estava em live, também comecei um trabalho na varanda, né, Juntos na Varanda, pregando para a galera toda do prédio, e daí teve um tempo que não podia ter um som tão alto, ok? Então a gente maneirou e soltaram que a gente estava nas lives, e aí puseram para nós os dias, tudo, segunda, quarta e sexta, para o pessoal do condomínio. Então entram, tal, é bem bacana. A gente chama de Juntos na Varanda. E todo dia, 19h30, a live da quarentena. Então, a gente está trazendo primeiro o reino de Deus. Então, aqui eu uso o que dá, né? Então, eu peguei uma queijeira, então pus aqui, né? Reino de Deus. Então, Deus reinando sobre nós, Adão e Eva. Aí eu vou explicando, né? Adão e Eva aqui. Aqui, ó, o Xandinho. Tá aqui. E a Giovana. E aí, então, quando Adão e Eva pecaram, saíram debaixo, né, do reinado de Deus, do governo de Deus. Eles começaram a fazer a vontade própria. Aí vem Jesus para que o reino de Deus volte a ser 100%. Então, assim, a gente vai utilizando o que dá, né? Pedaço, não pode mostrar, né? Mas pedaço de coisa de caixinha, coisa de rolo para escrever Jesus. Então, a gente vai se virando como dá. Então, assim, Deus vai vindo movendo, né? Foi ontem ou anteontem, falei, vou dar uma deitada. Tinha, acho que 2 lives. Eu falei, vou dar uma descansada. Nem pensar. Quando eu deitei, já veio o Senhor. Tive fome e me deste de comer. Meu Deus, levanta. E vamos embora começar a campanha de alimento, de pontos de distribuição, de arrecadação. E então a gente começar... Até em Curitiba tem também. Depois vamos falar sobre isso. Então, locais que vão doar alimento. E depois o pessoal de Curitiba mesmo vai ver para onde vão distribuir. A gente vai estar fazendo live dentro desse projeto, né? Desse projeto, que é a campanha que o Senhor falou. Tive fome e me deste de comer. Então, já está espalhado isso. Tem alguns países que já entraram também, no Brasil. Então, vamos começar a fazer alguma coisa. Então, assim, produzindo. Eu não fico aqui vendo TV, toda hora jornal, não sei o quê. Senão eu vou pirar. Se eu ficar vendo fake news... Só para contextualizar que você falou, é que você e a Giovana, sua esposa, pegaram corona. Perdão, pegamos o corona. Isso. Eu já fui positivo, já está negativado. A Giovana ainda está com sintomas. É o 32º dia que ela ainda está com sintomas. Então, a gente vai fazer uma série de exames a partir de amanhã, porque ela ainda está sem olfato, ainda está tendo uns calafrios, e a gente vai começar a olhar um pouco melhor isso aí. A gente está sendo assistido por médicos, graças a Deus, pessoas, vizinhos ajudando. Então, assim, nota 10. Então, a gente está sendo
bem auxiliado. Um abraço, porque tem pessoas acompanhando aí que estão dando força para nós, assim, fantástico, bênção mesmo. O que você tem a dizer sobre essa doença, Tá. de acordo Para com mim, aquilo que você sentiu? para mim, foi as piores sintomas que eu já tive. Olha que já pegamos tudo. Eu já peguei H1N1 nos Estados Unidos, passei mal, a beça. Bom, um monte de outras coisas. Mas essa foi para arrebentar. Então, eu comecei tossindo muito, muita dor de garganta, parece que inchava minha garganta, tosse seca. Pulmão da gente parece que tem um catarro, que você sabe que está aqui, você tenta fazer isso, mas não sai. E cada vez que você tenta dar fincadas no peito e nas costas, pressionando quando você tosse, então dói para você tossir. Dor no corpo, moleza. Isso eu, né? Perdi o olfato e o paladar. E também não sente fome. Dores de cabeças absurdas. Então, esses foram os meus sintomas. Só esses, né? Só. Só isso. O da Giovana foi um pouco pior. Então, mas o Senhor da graça, eu tô, cada dia você vê, a gente estava fazendo live, para quem às vezes está assistindo a gente agora, pode ter pego qualquer live desses dias para trás. Mesmo arrebentado, com dor, com não sei o que, tossindo, teve umas que eu tossi assim, desculpa, gente, vou me doar para o Senhor, e enquanto tiver fôlego, eu vou lá, porque o Senhor é bom, porque não vai ser uma coronazinha que vai acontecer alguma coisa, porque esse templo é do Espírito Santo. A hora que Deus quiser me recolher, Ele me recolhe. E aí eu vou estar melhor que talvez vocês que ficaram. Então a gente tem que ter essa consciência da esperança da glória. Outra coisa, queridos, não fiquem tristes, porque o Senhor já disse, quando começar os sinais a aparecerem, né? Guerras entre nações, a multiplicação da iniquidade. Uau! Exultai, levantai vossas cabeças, porque a redenção está próxima. Então, quando a gente vê acontecer, até piorar os sinais e as coisas, meus queridos, se alegre, porque está próxima a vinda do Senhor. E tudo precisa acontecer para que o Senhor venha. Então, meus queridos, vou dar uma dica para vocês, para você levantar dessa cadeira, quando terminar essa live, faz um suco, dá glória a Deus, tá? Muda essa cara, porque você é um instrumento de Deus, Deus quer te usar, interfona para os vizinhos, pelo menos, não pode ir, telefona, manda um zap, tá tudo bem, tá tudo jóia, eu tô na fé. Cara, é isso. Porque este momento é o momento de Deus provar a nossa fé. Meu Deus, que coisa linda! Olha que cuidado do Senhor. Então, agora, pessoal, a gente tem que solidificar, né, o fundamento da nossa fé e da nossa crença. Porque os dias, pelo que o Senhor fala, vão estar piores um pouco para a vinda dele. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se alegre no Senhor. Cânticos de adoração. Abra o teu coração para o Senhor. Fale palavras boas. Não murmure. Não fique resmungando. Meus queridos, o Senhor foi tão misericordioso que Ele só falou, fique em casa. Ninguém está tomando pedrada, ninguém está invadindo a tua casa para rasgar a tua Bíblia, ninguém está te insultando e xingando toda hora. Olha a misericórdia de Deus. Ele falou só, fique em casa, só. Ok? Então, meus queridos, aproveite esse tempo, restaura aí você com a sua esposa, coisas que talvez já tinham até se perdido, ok? Restaura aí os irmãos entre irmãos da família, restaura o jantar na mesa, põe as crianças, todo mundo em volta, vamos orar, agradecer a Deus. É isso. Deus está querendo dar uma restaurada na família, os valores da família. Então, é isso, é simples assim. O resgate da simplicidade. Isso! Deus está querendo mesmo desarraigar a gente desse mundo. É arrancar essas raízes, que tipo, o que é mais importante? É você ficar o dia inteiro trabalhando, ok? Chegar em casa e seus filhos já estão dormindo, você não vê ele crescer? Ou você trabalhar talvez meio período, não comer picanha, mas comer ovo e um bife, ok? Cair um pouco o padrão
mas você ter um tempo para estar com seu filho, relacionando, ensinando, educando ele no caminho. São valores. Para uma criança são os melhores. Para as crianças, essa doença foi o que melhor aconteceu na vida delas. O pai Pois está é. em casa e não precisa ir para a escola. Então, olha que tempo maravilhoso que Deus está dando para a gente. Pessoal, acorda, dá glória a Deus, pula aí dando glória. E é isso, gente. Vamos animar, vamos que vamos. Xandão, estamos chegando. Tô É chegando uma ao coisa que eu fim. aprendi, uma coisa que eu aprendi na rádio. Quando o programa é bom, passa muito rápido e nossa live voou, cara. Foi Eu queria que rapidinho, né? você. Pois é, estamos aí 7 minutos e eu queria que você falasse os projetos que estão acontecendo, quem quiser fazer parte. Eu queria abrir para você aí 5 minutos, 4 minutos para você falar aí antes da Tá. gente encerrar. Tá, e depois a gente vai salvar, a Gi vai editar e manda para você, para a gente pôr e divulgar também a nossa entrevista, a nossa live. Perfeito. Tá? Bom, no YouTube, você pode entrar pelo canal Alexandre Canhone, ok? Inclusive já está lá o primeiro louvor, mesmo que. Então entra lá, Alexandre Canhone no YouTube. E clica mesmo que já vai ter um louvor para os tempos do nosso momento aqui, ok? O site www.agdniger.com www.agdniger.com, ok? Facebook, AGD Niger. Facebook, @AGD Niger. Esses são os canais, tá? E também o canal infantil, Turma do Xande, XAND. A Giovana já deve estar escrevendo aí, para você poder fixar. Aí, como é que faz esse negócio de fixar? E o pessoal tem. Ou então entra e manda no inbox aqui para nós. É tudo ela, né? Manda no inbox. É Eu vou igual aqui chamar a em casa. Giovana para daqui a pouquinho. Não podemos. Porque se a gente encerrar, cai a entrevista. Então a gente tem que encerrar 30 segundos, 1 minutinho antes, para a gente salvar. Eu acho que é assim. Ai, entendi. Então, bom, os projetos do Níger continuam, ok? Não nas creches aglomerando, não nos projetos de nutrição, no projeto na prisão, no projeto no hospital, escola de cegos, mas a gente está fazendo a comida e distribuindo para os familiares. Então, está sendo assim, ok? Então, nós precisamos da sua ajuda. Se você acha que já está difícil em alguns lugares do mundo, imagina no Níger. Então, manda inbox por aqui, recado, ou Alexandre Canhone no YouTube, canal Alexandre Canhone, e você pode estar deixando também o seu recado. Outra coisa que eu acho que é bacana, o projeto da doação dos alimentos. Então, pode entrar também conosco, já está ali, né? Acho que já está ali, agdniger.com. E você entra em contato, quem sabe a sua cidade. Em Curitiba já tem ponto de entrega, então depois pode mandar inbox aí, eu mando onde que está sendo o ponto de entrega, passo até para você, querido, e enfim, seus ouvintes, se você puder divulgar isso aí, nós vamos ver locais para poder entregar cestas básicas. Pode ser alimento. Passa para mim, que daí eu, sábado na rádio eu falo e... Dá um gás. Beleza, vou te mandar o Tá. folder. E então, aí outra coisa que é bacana, pode ser também material de limpeza e de higiene pessoal. Então, eu queria agradecer o convite, tá? Estou muito feliz. Deixo um abraço para o filhão, para a esposa, para toda a turma da rádio. Então, só tenho a agradecer. Um beijão para o pessoal de Curitiba, ok? Para todos que entraram aí também. Então, se inscreva aí no canal para você fazer parte, receber, dar o sininho, enfim. E que Deus abençoe. Eu agradeço demais nessa oportunidade da gente poder falar um pouquinho. E olha, erguei vossas cabeças, exultai. Nós temos que nos alegrar porque a vinda está próxima do Senhor. Aleluia. É isso aí. Xandão, Deus abençoe muito a tua vida, a tua casa, a tua esposa, a tua família. Amém. Declaramos uma palavra agora em nome de Jesus sobre Amém. o ventre da sua esposa. Oh, Declaramos aleluia. aberto o ventre dela agora em nome de Jesus. Declaramos agora em nome de Jesus uma criança em 10 meses no seu colo.
Em nome de Jesus, declaramos uma palavra sobre a sua família, sobre a sua vida, para que muitos vejam e muitos creiam que tu és Deus, o Senhor da vida deles. Em nome de Jesus, assim, Salmo 40, esperaram com paciência no Senhor, o Senhor ouviu o clamor deles, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos essa palavra sobre a vida deles, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a sua vida, Amém, você que meu estava querido. assistindo a gente. Pois é. Graça e paz Um sobre beijão. vocês. Toda terça Fica e com quinta eu estou Deus. fazendo a live aqui, galera, das 10 às 11. Terça-feira que vem vou estar com a Jana Flauzino, batendo um papo top com o tema perdão. E na Uau. quinta ainda não me liguei, eu vou orar a respeito, quem que eu vou chamar para fazer a live de quinta. Se você tiver alguma dica aí, você conhece alguém, você que está nos assistindo, manda aí para nós, beleza? Deus abençoe e até a próxima. Obrigado pelo palavrão, Alexandre. Obrigado. Uau!